Sejam bem-vindos ao meu canal, pessoal. Hoje vou falar-vos um pouco sobre os novos boatos, rumores, como lhe queiram chamar, que têm vindo a terreiro recentemente, essencialmente do Futebol Clube do Porto, do Benfica e do Sporting. Tenho também aqui uma pequena palavra a dizer em relação àquilo que pode ser o futuro do Bruno Lage, mas antes de iniciarmos o canal, peço-vos que subscrevam, deixem like, comentem e partilhem se realmente gostam do meu conteúdo, porque isso é muito importante para eu continuar a crescer como canal. Em primeiro lugar, ao que parece, o Futebol Clube do Porto está muito interessado nas jovens promessas do Colorado, tanto Bruno Prachedes como João Peglow. Peglow já tem sido veiculado este nome já há 2-3 dias. Não me parece que vai ser uma boa contratação, se efetivamente isso acontecer. Não faz sentido nenhum contratar para a equipa B. É um jogador para o qual, na posição que ele ocupa, que desempenha funções no campo, o Futebol Clube do Porto de momento está bem, e um jogador com 19 anos para vir para o Futebol Clube do Porto teria que ser sempre um prodígio, algo que o João Peglow não é. O Bruno Prachedes seria um jogador interessante para a zona intermediária do campo, jogou muito com o Abel Braga. Recorde-se que o Colorado esteve a lutar pelo título até bem perto do fim. Se ganhasse a última jornada, algo que não aconteceu, sagrava-se campeão. Acabou por não conseguir fazê-lo e o Flamengo foi bicampeão. O Bruno Prachedes é um meia, fez muitos jogos com o Abel Braga, este ano já acumulou um jogo. É um jogador essencialmente um interior de baixa intensidade, com muita altura, já foi comparado inclusivamente com aquele estilo de jogar do Rivaldo, é muito isso, um médio esquerdino que tem bastante qualidade, mas no entanto tem um pouco, portanto, falta-lhe intensidade, ao que parece. Segundo a imprensa brasileira, o Inter Porto Alegre precisa de aproximadamente 90 milhões de reais para poder fazer face às despesas do futuro, para ter uma boa folga financeira. Isso dá aproximadamente 15 milhões de euros. Portanto, interesse em jovens promessas que estão cotadas em bons valores de mercado, como o Peglow e o Prachedes, seriam sempre interessantes para aquilo que são as pretensões de fazer um bom encaixe financeiro para o Inter. Falo-vos agora do Bruno Lage, que depois de, ao que parece, segundo aquilo que é veiculado pela imprensa nacional, ter contornado as burocracias fruto do Brexit, fazem com que seja necessário preencher um conjunto de caixas, de tick boxes, para fazer com que o Bruno Lage seja treinador do Wolverhampton. Ele que tem uma carreira curta, fugaz, no entanto já bastante interessante, inclusivamente com 2 títulos. Era uma boa opção, seria sempre uma boa opção para o Wolverhampton, que vai necessitar claramente de vender, e vender muito e bem. O seu maior ativo seria, no passado era claramente o Raul Jiménez. Agora que ele teve uma lesão grave, do momento será muito possivelmente o Ruben Neves, o Adama Traoré, e seja qual for o treinador do futuro do Wolverhampton, que eu acredito claramente que pode ser o Bruno Lage, até porque este nome já foi veiculado no passado, e o facto dele ser agenciado pela Gestifoot, e a Gestifoot ter tido um papel preponderante na construção deste Wolverhampton português de há 4 anos para cá, parece-me que vai ter sempre uma tarefa muito complicada, porque agora que o Nuno Espírito Santo bateu com a porta, acho que vamos entrar numa nova fase de Wolves, e eles vão perder jogadores importantes, fruto também de terem feito uma temporada pobre este ano. Não sei, veremos. Só sei que efetivamente o Bruno Lage, eu reconheço-lhe capacidade, e um homem que em meio ano ganha um campeonato pelo Benfica e uma taça da Liga, de certeza absoluta que ele tem qualquer coisa de especial. Eu não queria falar muito sobre este rapaz, mas já não é um rumor de agora, mas só que parece-me que realmente este rapaz, o Manuel Ugarte, que é um internacional jovem pelo Uruguai, um médio defensivo, um médio centro de 20 aninhos, 1,82m, que fez a sua primeira temporada no Famalicão, vindo do Fénix, a troco de 3 milhões de euros. Tem sido constantemente associado aos grandes de Lisboa. Eu não sei se será uma boa opção ou não. Agora,
A imprensa nacional diz que, muito possivelmente, o Sporting, na iminência de perder Mateus Nunes, pode virar-se para o Ugarte. O facto do Benfica precisar de um 6 com qualidade também entra, regra geral, o nome de Ugarte. O que é certo é que o Manuel Ugarte, na época que fez no Famalicão, jogou bem, convenceu. No entanto, a idade não é sinónimo de qualidade. Não, mas para jogar numa equipa como o Sporting ou como o Benfica, que são equipas de Champions, é necessário ter qualidade e, acima de tudo, experiência. A qualidade, ele já tem a experiência, nem tanto. Recorde-se que o Palhinha teve que sair e dar no duro no Sporting de Braga e no Belenenses, por exemplo, para poder integrar o plantel de Sporting, isto já aos 25, 26 anos. Por isso, não me parece que o Sporting vá virar-se para Manuel Ugarte. Até porque um jogador que custou 3 milhões de euros e tem um contrato até 2025, parece-me que o Famalicão vai abrir a boca, muito possivelmente até aos 10, não sei. A única coisa que eu sei é que estas duas equipas têm muitos sedentários, têm jogadores muito interessantes que podem agradar claramente ao Famalicão e podem, consequentemente, baixar o valor de uma eventual transferência. Aquilo que eu sei e que eu posso adiantar é que o Manuel Ugarte tem qualidade, mas não tem experiência para jogar numa zona do terreno onde tem muita responsabilidade e onde os erros, regra geral, não são muito bem-vindos, porque estas duas equipas, regra geral, costumam jogar com um médio defensivo e um jogador de 20 anos com pouca experiência da Europa, um futebol com muito andamento, acho que é um fator a ter em conta. No entanto, eu achei por bem falar do Manuel Ugarte, que realmente, regra geral, tem sido muito associado a estas duas equipas portuguesas. Veremos o que vai acontecer. Ouvi falar também que o Futebol Clube do Porto pode estar interessado, ou pelo menos observou o Filipe Jonathan. Confesso-vos que eu sou um admirador, confesso, do Filipe Jonathan, porque é um jogador que é jovem, mas já tem uma experiência brutal. O ano passado fez uma época fenomenal num Santos que foi muito prejudicado naquilo que diz respeito em sua ingerência, porque levaram um corte de 70% nos seus salários e mesmo assim foram autênticos campeões e chegaram à final da Libertadores e bateram-se de igual para igual com o Mengão, com o Palmeiras, peço desculpa. E o Filipe Jonathan é um jogador que faz tudo do lado esquerdo do Santos e é um jogador muito interessante que poderia eventualmente integrar o plantel do Futebol Clube do Porto, sendo que seria sempre muito fácil para o Futebol Clube do Porto eventualmente negociar este Filipe Jonathan, porque tem um valor de mercado de aproximadamente 4 milhões de euros, atualizado há muito pouco tempo, segundo o Transfermarkt, e o Santos ainda não está a respirar bem do ponto de vista financeiro, por isso seria sempre uma grande alternativa a Zaidu e precisa-se uma alternativa a Zaidu ou eventualmente até alguém superior a ele que consiga suplantar aquilo que foi o passado pesado que Alex Telles deixou. Agora falo-vos um pouco de Nuno Mendes, que também não é um rumor de transferência recente o facto de ele estar constantemente a ser associado a Manchester United e a Manchester City. No entanto, eu acredito que quem precisa mesmo no lateral esquerdo é o City, até porque o Zinchenko dá boas garantias, mas não é um lateral esquerdo de raiz, e o Mandi parece não contar para Guardiola, porque tem sido sucessivamente relegado para o banco e joga Zinchenko. O Nuno Mendes é um craque, é um prodígio, 18 anos, fará 19 muito recentemente, se vocês quiserem, em pleno Campeonato da Europa, e fala-se da possibilidade de Ángel Herrera a poder rumar ao Sporting e eventualmente, portanto, Ángel Herrera rumar ao Sporting, porque City muito possivelmente pode incluí-lo no negócio para baixar o valor de Nuno Mendes. Eu ouvi dizer que o Sporting pretende 60 milhões de euros por ele. E temos também aqui a situação deste jovem que é o Pedro Porro, que fez uma época brutal. É muito discutível o facto de o Luís Henrique não o ter levado ao europeu,
porque na minha opinião este ano não houve melhor lateral direito espanhol do que ele, e porque não incluir Pedro Porro e Ángel Herrera e Nuno Mendes ficar assim por uns módicos 20 ou 30 milhões. Acho que seria sempre um grande negócio para o Sporting, porque lhe dava já um fulgor financeiro interessante e dava-lhe a possibilidade de poder contar com este meio campista e Ángel Herrera, que claramente não conta para o Manchester City, que fez muitos jogos no Granada, teve um papel preponderante na equipa do Granada este ano, internacional venezuelano, se Deus quiser. Creio que também estará ou está mesmo convocado para a seleção da Venezuela, que vai disputar a Copa América no Brasil. E temos o Pedro Porro, que o Sporting já demonstrou interesse em contratar Pedro Porro, por isso seria sempre aqui uma boa possibilidade. Isto sou eu a tentar desenvolver aqui um raciocínio, visto que o Sporting também no passado assinou um protocolo de cooperação, digamos assim, com o Manchester City, e Ángel Herrera e Pedro Porro, pertencendo ao City, são dois jogadores que claramente não encaixam naquilo que é o City, que é uma das melhores equipas do mundo, e o Nuno Mendes entraria claramente de caras no 11 do City e estes dois viriam para o Sporting. Para finalizar, falo-vos daquela que é a possibilidade de o Pedrinho integrar o plantel do Shakhtar Donetsk na próxima época. Ao que parece, o José Boto está em Lisboa a tentar negociar o Pedrinho. No entanto, eu acredito que, do ponto de vista daquilo que é o jogador e o empresário, o acordo já terá sido alcançado. Se calhar deve ser mais uma questão de mais milhão para a frente, mais milhão para trás, porque o Benfica não quer perder os 18 milhões de euros que deu ao Corinthians há ano e meio. O Pedrinho é pena porque o Pedrinho não é o jogador que o empresário dele quer vender, é o jogador que se calhar pelo Pedrinho era camisa 10 do Benfica e estaria se calhar no top 3 mundial, da maneira que ele fala, mas é um jogador claramente craque, é muito interessante este jogador, no entanto acho que precisa de crescer muito do ponto de vista da intensidade e também do ponto de vista físico, essencialmente é só um aporte de técnica que ele dá uma boa, adiciona técnica às equipas e capacidade de passe. Não tem golo, não tem muito remate. Internacional sub-23 brasileiro, um jogador de baixa estatura, mas que apesar de tudo tem qualidade e que muito possivelmente descendo um degrau no que diz respeito à competitividade, indo para um campeonato da Ucrânia, claramente se iria destacar. E o Benfica ganhava aqui algum folgo financeiro e muito possivelmente também pouparia também no ordenado do Pedrinho, que não deve de ser propriamente baixo. Maltinha, são estes os meus rumores de mercado do dia de hoje. Espero que tenham gostado. Acima de tudo, quero promover o debate e quero que vocês comentem e digam alguma coisa. Ok? Pessoal, um abraço, tudo bom para vocês. Tchau aí.